Bom, e agora nós temos aqui um furo. Você sabe, Cássia, a nossa Vera Magalhães estava lá malhando, né? Uhum. E você sabe que ela não desliga o Não, celular. ela é nem polivalente, faz ginástica e vai recebendo informação antecipada para trazer aqui pra gente. Pois é. E aí, no meio da malhação, ela pegou um furo que vai passar aqui pra gente. Vera Magalhães. Bom dia, Sardenberg. Boa tarde já. Não se pode nem pular na cama elástica em paz, que a notícia não deixa. Boa tarde, Vera. Boa tarde. O governador João Dória e os seus secretários devem anunciar em meia hora, está prevista para 12h45 a entrevista coletiva, uma flexibilização das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 em todo o estado. Não deverá sair da fase vermelha o estado, mas eles vão mudar a forma de reclassificar as fases e permitir flexibilizações paulatinas dentro da mesma fase. Então, a partir do dia 19, segunda-feira, deverão ser liberadas as lojas de rua e lojas de shopping centers. Nos shoppings com aquela capacidade reduzida, limitada a metade da sua capacidade de receber clientes, com aferição da temperatura na porta, como era antes, medidas restritivas, sanitárias, ocupação das lojas reduzida e etc. E aí, na semana seguinte, no sábado 24 ou na segunda-feira, dia 26, isso ainda não está martelo batido, porque a reunião ainda está ocorrendo, aí serão liberadas os estabelecimentos do setor de serviços, Sardenberg e Cássia, a saber, restaurantes, academias de ginástica e também parques e clubes sociais. Por enquanto, não vai ser liberado o funcionamento de bares. A gente sabe que sempre tem aquela controvérsia, né? Bar que serve comida, se pode, se não pode, mas a tendência é segurar a abertura de bares, porque as pessoas ficam paradas, em pé, circulando e ficam com uma distância menor, então por hora nada de funcionar bares. Ok, aí seria restaurante só sentado, né? Tá certo. Restaurante só sentado e só com aquela limitação de capacidade e distância entre as mesas, né? Eles vão rememorar tudo isso que já vigorou no início da pandemia, quando reabriu pela primeira vez, e também ainda não está clara a faixa de horários em que esses estabelecimentos vão poder atuar. Por quê? Porque a gente sabe que existe, embora não vigore, seja uma medida meia boca, o tal toque de recolher das 8 da noite. E aí, vai ser suspenso o toque de recolher? Nenhuma das minhas fontes, eu falei com 4 fontes que estão participando da conversa, nenhuma delas sabe dizer se o toque de recolher vai ser mantido ou suspenso. Não faz muito sentido imaginar que seja mantido quando reabrir os restaurantes, porque se eles puderem ficar abertos só até as 8 da noite, não é nem jantar, né? É um lanche da tarde. Então eu imagino que pelo menos na semana... Isso para jornalista. Tem gente que janta às 6h30. Pois é, exato, né? Mas e tem gente mais esquisita ainda. A Gabriela Rangel está falando aqui que é jornalista que janta às 6h30. Quem será que é? Não, o jornalista almoça às 6h30. Depende, se você acordar às 4 da manhã, você tem que jantar antes. Tá certo. Tem que jantar antes, é verdade. A Júlia do Ailib deve jantar às 6h30 da tarde. É verdade. Eu acredito. Então é isso, Bom, gente. Vera. Deve ter logo mais. Diga. Bom, Vera, muito obrigado. Você vai continuar aí a sua sessão e aí na sua entrada aí depois da 1h30 você nos dá mais detalhes disso e também do furo do Renan, né? Isso, exato. Aí a gente fala de CPI no Viva Voz. Mas agora não, vou tomar banho, Sardenberg. Não dá para pular mais que o trabalho chama. Até mais tarde. Até mais tarde. Obrigado, Vera. Até mais, Vera. Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães. Oi, de novo, Sardenberg, Cássia e ouvintes. Vera Magalhães. Vera Magalhães, hoje Cássia deu 2 furos. Primeiro, a gente aqui informou logo na abertura do programa que o Renan Calheiros ia ser o relator, que era o que a Vera havia escrito no seu blog e no jornal O Globo. E logo em seguida a própria Vera entra falando sobre o relaxamento das restrições em São Paulo.
que você quer falar agora, Vera? Às vezes a sorte acena para os jornalistas, né, Sardenberg? Pois é importante esse acordo para a composição dos cargos diretores da CPI da Covid, Sardenberg. Por quê? Porque ele deixa o presidente Jair Bolsonaro, o governo, numa situação bastante delicada. Nenhum dos três integrantes aí da cúpula da CPI é governista estrito sensu. Mais próximo disso é o senador Omar Aziz, que vai presidir a comissão, mas ainda assim ele gosta de se classificar como independente. Diz que não tem nenhum alinhamento com o Palácio. De fato, o seu partido é da base, tem até um ministro, o ministro Fábio Faria das Comunicações, mas ele e o seu companheiro de partido, que também está na CPI, senador Otto Alencar, tem uma atuação mais descolada, um pouco mais independente. O vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, é um oposicionista real da Rede Solidariedade, foi ali Rede Sustentabilidade, foi alvo da língua do presidente, né, que o ofendeu naquela ligação com o senador Cajuru, e o relator, o senador Renan Calheiros, mais uma vida aí das várias vidas de Renan Calheiros, reencarna como relator da CPI. O governo não vai aceitar barato esse acordo que foi selado na manhã de hoje e envolveu principalmente o grupo dos independentes e dos oposicionistas dentro da CPI, que são 6 dos 11 titulares. Então, eles têm maioria para eleger essa composição, mas o governo vai atuar, principalmente no sentido de tentar tirar o Renan da relatoria. Não acham que ele seja confiável para ocupar a relatoria, que é justamente quem vai propor os indiciamentos, as convocações e etc. Então, a tentativa qual é? Tentar cindir o MDB, fazer com que o indicado para a relatoria seja o senador Eduardo Braga, que, embora seja muito próximo do Renan, é considerado mais maleável e mais suscetível, por exemplo, à influência do líder do governo no Senado, o senador Eduardo Gomes, que é também do MDB. Então, a tentativa vai ser atuar aí para mudar essa designação do Renan como relator. Mas o Renan está fechado com o Eduardo Braga. O Eduardo Braga esteve, inclusive, na Globo News hoje de manhã, dizendo que não será ele o relator. Portanto, eles se entenderam previamente dentro de casa. Os dois são muito próximos. Não vai ser fácil conseguir uma cisão entre Renan Calheiros e Eduardo Braga. Agora, Vera, tem um outro detalhe que é importante, não é tão detalhe assim, é que o Omar Aziz, ele é do Amazonas, né? Exato, do Amazonas. E um dos itens destacados da CPI é justamente a crise do oxigênio em Amazonas, né? Exatamente, Sardenberg. Eu conversei ontem com o senador Omar Aziz e coloquei esse fato que você também destaca. Ele disse que isso não vai influenciar, que a CPI é nacional, a ideia não é se fazer uma CPI sobre o governo do Amazonas. Eu falei sobre o fato dele ser adversário político do governador Wilson Lima, e ele me disse que não, que também no estado tem uma postura independente em relação ao governo, que até por ser ele próprio ex-governador, ele não costuma dar opiniões sobre a gestão do estado. Ele diz que isso vai ser só um dos fatores da CPI, não o único. Essa é mais uma razão, Sardenberg, pela qual seria estranho o senador Eduardo Braga ser o relator da CPI, porque ele também é do Amazonas e também é ex-governador do estado. Então ficaria uma coisa muito de nicho, muito localizada, não condiz com o escopo, com o objetivo de uma CPI dessa magnitude, né? Agora, Vera, pensando no tanto de coisa ser apurada na CPI, vários assuntos, inclusive esse aí do Amazonas, daquela crise do oxigênio, aquela coisa horrorosa que aconteceu em Manaus. Vão começar por onde? Já se tem uma ideia? Agora que tem essa escolha feita, tem que eleger os integrantes da mesa diretora da CPI. Para isso, ela precisa ser formalmente instalada, o que deve acontecer na semana que vem. O senador Rodrigo Pacheco já leu o seu requerimento, os partidos já indicaram os membros. Semana que vem ela vai ser instalada. Na primeira reunião se elege esse corpo diretivo da CPI, esses 3 que vão comandá-la. Se escala a área técnica, que isso costuma ser muito importante numa CPI, é pouco comentado. Então, eles vão designar os assessores das comissões permanentes que serão deslocados para a CPI para fazer a parte técnica. E, a partir daí,
Cássia, o relator tem de propor um plano de trabalho. É assim que funcionam as CPIs. Ele vem com um roteiro das prioridades, roteiro de quem vai ser ouvido, requerimentos para convocações, para requisição de documentos. Então, aí começa essa fase toda. E tudo isso tem de ser votado. O roteiro de trabalho, as convocações, etc. Então, a gente não tem como saber agora no que eles vão focar primeiro. Eu publiquei também ontem a íntegra no meu blog, eu tive acesso à íntegra daquele relatório do TCU que eu comentei aqui no Viva Voz ontem. Ali tem um roteiro meio esmiuçado de por onde se pode ir para detectar as falhas do Ministério da Saúde. Então, tem lá falha de comunicação, falha de plano de contingência, falha de envio de medicamentos e insumos para estados e municípios, na fiscalização do que estados e municípios fazem com esses insumos, na dotação orçamentária para o combate na pandemia. Então, tem vários itens, é um relatório de 94 páginas, que ainda não foi aprovado no TCU, porque dois ministros bolsonaristas pediram vista. Mas, em sendo aprovado no TCU, esse relatório certamente também servirá de base para a CPI para definir o seu roteiro de atuação. Não terá dias fáceis o presidente, porque a sua base ali está muito perdida, eles são minoria na CPI, os 4 colocados ali só tem um que é casca grossa, que é o senador Ciro Nogueira, o resto é meio marinheiro de primeira viagem. Não prevejo dias tranquilos para Jair Bolsonaro nessa CPI, não. O que explica essas declarações dele, que está distribuindo ameaças a semana inteira, né? Semana inteira. Isso explica, e também a decisão de ontem da ministra Carmen Lúcia, importante a gente comentar aqui, Sardenberg, que deu aí um prazo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, de 5 dias, para que se manifeste sobre alguns dos pedidos de impeachment que estão atravancando a sua gaveta ali. A gaveta já não fecha de tanto papel ali colocado. Ela pediu que ele se manifeste para que dê algum destino a esses pedidos de impeachment, que não pode só ignorar e manter ali na gaveta para qualquer momento. Então, o Bolsonaro ficou muito, muito aturdido com mais essa decisão contrária a ele, vinda do Supremo. Ele recebeu a decisão no curso da tal live das quintas-feiras, fez uma cara ali de quem não esperava por isso e fez a última dessas tantas ameaças ao vivo também, dizendo que só sai morto da cadeira da presidência, o que é um absurdo. Bom, a gente não tem mais escala para classificar os absurdos do presidente, mas esse é um de grande monta, porque a gente espera que ele lembre que existem eleições regulares e que no ano que vem, por exemplo, acontece uma e que ainda que ele não sofra impeachment, ele pode perder a eleição. E se sofrer impeachment, ele tem sim de sair da presidência, como o Collor saiu, como Dilma Rousseff saiu, né? Bom, Vera, outra coisa foi a informação que você deu aqui sobre a abertura em São Paulo, mas a gente já teve aqui a reportagem que detalhou os acontecimentos. O que você tinha deixado ali na dúvida, o que eles disseram que... É no sábado, né? Sábado 24, voltam restaurantes e setor de serviço. Mas toque de recolher continua valendo, né? O toque de recolher continua. Então o restaurante, né? E o restaurante até 1º de maio. E o restaurante abre 24. Abre até esse horário, né? Até às 19 horas. E depois para entrega. O restaurante abre até às 19. Me parece, Sardenberg, que é uma medida para tentar conter uma abertura mais desenfreada. Eles vão tentar segurar essas 2 semanas para que os números caiam um pouco mais, ainda como reflexo das contenções das últimas semanas. Mas eu queria deixar essa impressão aqui com vocês, para vocês debaterem melhor, porque eu sei que nosso tempo está estourando, mas eu senti que essas decisões não agradaram muito a área de saúde. Senti os secretários, tanto do Centro de Contingência quanto o secretário de Saúde, reticentes quanto à possibilidade da gente ter justamente o que vocês falavam um pouco antes de eu entrar no ar, possibilidade de um novo pico com o relaxamento das medidas. Então, é claro que havia uma pressão econômica e política muito grande. A gente sabe que existe uma quebradeira generalizada em setores como bares, restaurantes, etc., mas o risco é esse, que a gente tenha tido uma queda muito pequena, é uma queda de menos de 1%, e que ela se siga a um novo pico, que seria uma tragédia. Então, vamos olhar com muita cautela essa decisão de abertura paulatina em São Paulo.
Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até. Obrigada. Um ótimo fim de semana para vocês. Para você também, Vera. Até mais. Bom, intervalo, né, Cássia? Isso, já voltamos.